Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva em vibrações de paz, possamos refletir bastante em nós mesmos, para que possamos compreender a profundidade dos ensinos que o Evangelho de hoje vem nos trazer. Dando continuidade, bem-aventurados que têm puro coração, pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Como se faça aqui uma importante distinção: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude de seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela repele com a energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, porque procura ocasião de praticar um mau ato, se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos auxilie nessa manhã, para que nossos pensamentos se harmonizem nesse trabalho grandioso que o Evangelho nos oferece de modificação de toda a nossa forma de pensar e de sentir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.
Amado Jesus, nós os agradecemos pelo amparo, por tudo isso que o Senhor tem nos dado. E que a paz augusta do seu Evangelho, do seu amor, deste olhar seja constante em direção a todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós gostaríamos de convidar a todos a refletir conosco. São duas situações que aqui esse texto nos mostra. Pecado por pensamento. Muitas vezes nós pecamos sem falar e sem agir. São as elaborações mentais que nós temos tido de uma forma bem doentia em relação à maledicência, em relação às calúnias. E às vezes nós não falamos, mas pensamos, e o pensamento contrário à lei de Deus é, sem dúvida, um pensamento adúltero. É preciso, quando na carta de Pedro, ele nos diz assim: eles têm os olhos cheios de adultério, quer dizer, olhar é malicioso, o olhar é maldoso, constitui uma certa rebeldia, uma enfermidade de nossas lutas que vão fazer com que atrapalhe a nossa evolução. Então, são raras as pessoas que utilizam dos olhos como uma lâmpada abençoada e que possa trazer para todos nós instrumentos vivos de trabalho, que vai santificar, que vai nos auxiliar na vigília necessária que todos nós precisamos. A palavra adultério, aqui que o Evangelho nos mostra, diz que não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que é própria, porém num sentido mais geral. Mais geral é o sentido do pensamento. Pecado por pensamento. Nós precisamos ver que nos antigos o adultério se resumia naquela questão do abandono, aquilo que num casal, por exemplo, você procurar um relacionamento fora daquilo que era do conjugal. A maioria das criaturas hoje aproveita desse pensamento, né, em qualquer situação, para se identificar com aquilo que ela tem de pior, porque há muitos enganos e há muitos equívocos. Tem uma mensagem no livro Espírito de Verdade, em que ele narra um fato de uma história, que ele casou-se com uma moça muito bonita, e no fim houve tantas maledicências, falando que ela era isso, aquilo, e ele foi enciumando, e já sabemos que o ciúme fica cego, ele cega a pessoa. E recebendo até cartas anônimas, tudo isso é um pensamento adúltero. E aquilo foi movimentando dentro dele um pensamento até de vingança. E alguém um dia fala para ele que na casa dele estava um homem, havia entrado um homem que estava com a sua esposa, e ele se arma, busca uma arma e vai para a casa. Chegando lá, vê ela agachada e um homem, também agachado. E olhando, parece que estava consertando alguma coisa, mas ele logo maliciosamente, ele atirou, achando que era um adultério. No mundo espiritual, ele entra num sofrimento muito grande, até que depois ele é amparado e conta que era o vizinho, o senhor vizinho da casa dele, que ela havia chamado para consertar uma tomada elétrica, que ela precisava de passar a roupa do esposo para que ele fosse trabalhar. E ele então se demonstra num arrependimento enorme, e essa história está no livro O Espírito de Verdade, no capítulo que nós podemos considerar, até se a gente olhar, é a tomada elétrica. É muito interessante, porque o ciúme cega e muitas vezes nós somos acometidos de situações que não raciocinamos.
e isso leva a chegar até o crime, como nesse caso chegou. E outra coisa que o adultério nos mostra é o adultério de pensamento, é que muitas vezes nós esquecemos de analisar o outro lado da maledicência. Muitos se prendem às palavras soltas. Então, a maioria das criaturas aproveita todas as oportunidades para pensar o que é pior. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitos atos não têm a conotação que os olhos dos outros fazem. E é preciso também que a gente possa observar que nossos olhos precisam ter um outro olhar, um olhar mais otimista, porque nós vamos aprender a tirar, abstrair os motivos sublimes de cada momento, nas mais diversas situações que parecem nosso caminho. Nós não podemos mais ficar na maledicência, no achismo e pensar coisas que não são verdades, muitas vezes até influenciado por outros. Então é preciso que a gente invoque todos os dias a vigilância para justificar determinadas manifestações que surgem em nosso pensamento de malícia. Então, nós que somos cristãos, espíritas cristãos, precisamos ter mais prudência, porque nós sabemos que o pensamento é criador, e nós é pelo pensamento que nós adulteramos muitas ideias e que podemos, então, sermos mais prudentes para contemplar os problemas que nós trazemos em nós mesmos, os problemas nossos, um olhar diferente, tirar essa questão de olhar sempre as coisas para o mal, para a maledicência, onde o mal muitas vezes nem existe. Então, essa é uma doença que nós trazemos e nós precisamos tomarmos muito cuidado. No livro do Evangelho do Chico Xavier, ele fala uma coisa que é muito importante, que ele diz assim, as separações conjugais, na maioria das vezes, acontece porque a mulher começa a encostar o marido. O adultério do homem não se justifica, mas a mulher, nos dias atuais, deveria rever o seu posicionamento dentro de casa. Infelizmente, muitas esposas têm passado mais tempo fora do que os seus companheiros. Então, precisamos pensar nisso, amigos. Muitas vezes, o enfraquecimento dos laços das nossas uniões, nós não percebemos o motivo, e isso tem refletido muito nas nossas crianças, nos nossos filhos, e a necessidade de trabalhar, todos nós temos, sem dúvida, tanto o homem quanto a mulher, mas nós sabemos e reconhecemos que foi para a mulher que Deus confiou mais diretamente o equilíbrio espiritual da família. Se nós nos afastamos dela, muitas coisas podem acontecer. Então, se nós cuidamos do marido e o marido não sai por aí, como a gente costuma dizer, inventando moda, nós vamos ter um pensamento mais alinhado ao bem. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque muitas vezes não é o que nós estamos pensando na vida. Então, nós precisamos entender que essas reflexões sobre o adultério, o pensamento, o pecado por adultério, é justamente que nós muitas vezes vivenciamos sem sentir. Nós vamos ver no caso daquela pecadora, né? Quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério, nós vamos ver que aquela mulher que foi apresentada à multidão e que todo mundo considerando ela adúltera, é uma reflexão que precisa ser muito bem pensado, porque nós muitas vezes identificamos o erro no conceito de adultério unilateral. Mas quem foi o adúltero? Quem foi que adulterou? Então, ela sempre vem para o lado mais fraco, que acha que é fraco, né? Que é a mulher. E a mulher não tem nada de fraqueza. Ela tem uma sensibilidade e um compromisso diferente. Então, se aquela mulher foi encontrada em pleno delito,
Onde se recolhera o adulto que não foi trazido ao julgamento pelo cuidado popular? Então, há sempre que a gente precisa de ver que há sempre um responsável. E nós precisamos entender, antes de fazer qualquer coisa, qual é a minha responsabilidade? Será que eu estou cumprindo com essa responsabilidade? Muitas vezes acontecem os adultérios porque nós usamos de situações que não são verdadeiras. E Jesus, naquele caso da mulher adúltera, ele não centraliza o peso da culpa nela, porque ele vê ela uma desventurada, mas ele pergunta, né? Aonde estão aqueles que te julgaram? E ele diz para ela que ele também não a julgaria. Então, ao lado da mulher adúltera também tem homens pervertidos. E nós precisamos compreender, se nós desviamos da nossa elevada missão, que é da maternidade, e é de ser esposa, de ser mãe, de estar no lar, nós estamos também fugindo daquela responsabilidade que é nossa. E Emmanuel tem uma frase interessante que ele diz assim: se as mulheres desviadas da da elevada missão que lhes cabem prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, tanto o homem como a mulher, nós temos tarefas específicas que nós não podemos deixar. E mesmo em trabalhos, nós precisamos entender a nossa postura, a nossa dignidade. Então, nessas experiências que a vida tem nos mostrado, todos nós, tanto o homem como a mulher, precisamos entender que nós temos o ensejo de sermos direitos, honestos e, acima de tudo, do exemplo. Agora, quando não há uma satisfação, não há uma completude dentro de um relacionamento, o que se deve fazer? É melhor que a gente seja sincero, que a gente possa, então, ter um divórcio, uma separação honesta, do que deixar essa mácula que fica na nossa consciência de termos adulterado. E mesmo nós precisamos pensar hoje nos nossos filhos, na postura, no exemplo, e hoje qualquer dificuldade há uma separação e a vida ela é cheia de dificuldades para testar de todos nós a nossa cumplicidade com o amor, com a responsabilidade e com as leis que regem a nossa evolução. Portanto, tomemos cuidado com as bolhas do nosso pensamento que muitas vezes estouram e nos levam a situações que depois nós vamos chorar, nós vamos sofrer, porque nós vamos nos arrepender. Então, nós não podemos, de forma alguma, cometer esse adultério, lembrando a todos os nossos irmãos e irmãs que nós temos um compromisso, e o compromisso, muitas vezes, nós esquecemos de caminhar retamente diante de todas as situações que Deus nos oferece. Então, nós agradecemos a Jesus, pedindo ao Mestre amado para que nós possamos compreender o que é ser amar a Deus sobre todas as coisas, compreender não matarás, não cometer adultério, não furtar, para que a gente não dê falso testemunho e honrar sempre com muita alegria os nossos compromissos, inclusive de observar o que é o amar ao próximo como a ti mesmo, porque aquele que caminha comigo também é o meu próximo. Que Deus nos abençoe e que na hora do passe sejamos fortalecidos, alinhando os nossos pensamentos nesse pensamento reto que Jesus tem nos ensinado. Amemos uns aos outros como irmãos, queridos amigos. Que o passe nos fortaleça, que a água seja fluidificada e que sintamos agraciados e fortalecidos neste momento, com reflexões importantes para cada um de nós. Se você, irmão ou irmã,
passa por dificuldades no seu relacionamento, reflita. Reflita no estado de simplicidade, de humildade, analise o seu compromisso com aqueles que estão à sua volta e pense na lei do amor, porque nós temos outra lei que precisa ser muito bem pensado, que é a lei de causa e efeito. Que Jesus nos abençoe, que no seu coração você receba as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Tenha força e coragem para vencer tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado. Fiquem com Deus e que assim seja.